Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade que estamos aqui. Estava com saudade já desse momento. A gente teve alguns contratempos devido a trabalho, teve situação também de enfermidade. E aí tivemos outros compromissos aqui nas terças. Tivemos a irmã a missionária Martina. E também teve um outro irmão estudioso ali da sede, Gutierrez, né, se não me engano. Então, devido a essas agendas, acabamos ficando com um lapso aí de distância, né, do nosso estudo. Alguns podem até ter pensado que o estudo parou, cadê o estudo, acabou. Não, irmão, continua, misericórdia. Já tem muito estudo pela frente, e aí a gente vai conforme a autorização, né? Então a gente se autoriza, a gente dá seguimento, a gente vai seguindo, em nome do Senhor Jesus. E se a igreja for arrebatada, não vai precisar de estudo, porque na glória não será necessário ensinar mais nada, né? Estaremos diante do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, desde já agradeço a confiança, a essa oportunidade, e peço para que a igreja esteja orando, para que o Espírito Santo de Deus possa falar particularmente com cada um de vocês, através da sua palavra. Que a palavra de Deus venha sobre você nesta noite, como águas purificadoras, e venha trazer edificação sobre a sua vida, que você saia daqui renovada, né? Transformado, moldado conforme a vontade soberana de Deus, ok? Então vamos dar seguimento ainda no Novo Testamento com o Evangelho de Mateus. O capítulo é o de número 10, que estávamos estudando, tá? Capítulo é o de número 10, então esse capítulo, ele está dividido em alguns temas, e a gente vai concluir esses temas para voltar para a abordagem no Antigo Testamento, livro de Gênesis, tá? Então vamos para Mateus, capítulo 10, eu quero fazer leitura aqui do versículo 5 a 8. Mateus capítulo 10, versículos de número 5 até o de número 8. Todos encontraram, amém? Vamos lá, vamos fazer a leitura então. Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 5 até o de número 8, que nos diz: Jesus enviou estes 12. A respeito dos 12, a ministração passada nós já tratamos acerca deles, né? Aqueles 12 discípulos que foram chamados agora para um preparo maior da parte do Senhor Jesus Cristo, para serem então designados apóstolos, tá? Então o apóstolo é o enviado, tá certo? Enviado numa missão, enviado como representante, enviado para proclamar a palavra de Deus em outras terras. Então Jesus chamou a si esses discípulos para um preparo maior, e assim poder lhes enviar como apóstolos. E aqui você tem já a parte do treinamento. Jesus então vai enviá-los internamente. Depois eles serão enviados, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nesse primeiro momento, o texto que estamos procedendo à leitura, eles são enviados internamente, tá certo? Dentro do território de Israel, veja só. E Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. Então, algo que eu já queria destacar aqui logo de entrada. Pode parecer estranho para alguns essa abordagem de Cristo nesse contexto, nesse momento, porque aqui Jesus diz: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. Alguém pode pensar: será que Jesus não gostava muito desse pessoal? Será que Jesus não estava se importando muito com eles? E aí é só você observar melhor a palavra de Deus dentro de um contexto maior, que você vai ver que esse não é o caso. O Senhor Jesus mesmo se dirigiu aos samaritanos pessoalmente, e na grande comissão, quando Jesus diz: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, partindo de Jerusalém. Então tem um princípio, tem um começo. Em Jerusalém, tá certo? Em toda a Judéia. Primeiro Jerusalém, depois Judéia. Judéia o que é? Jerusalém é a capital, Judéia é aquela província, tá certo? A capital daquela província. Então Jerusalém, Judéia,
Samaria, agora já foi para o vizinho, foi para outro território ali, né? Outra província. Jerusalém, Samaria, e aí vai até os confins da terra. Então se estende, né, a ordenança de Cristo para o ide, enviá-los a todas as nações, começando de Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Então o Senhor Jesus, ele de fato, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio sim para cumprir o grande plano, projeto de Deus para a salvação de toda a humanidade. Agora tem um princípio, tem um começo, começa a partir de algo. E é isso que a gente precisa entender nessa noite, que o Espírito Santo de Deus já está falando com você nessa noite. Tem um começo, tem um princípio, tem um momento certo para cada coisa. Tem um momento de estruturar primeiro a base, tem um momento de estruturar primeiro o começo, para que uma vez partindo daí, uma vez a casa estando organizada, estando edificada corretamente sobre a rocha, você possa partir agora para os demais, você possa expandir agora a sua ação, mas tem um começo, é isso que nós estamos analisando aqui. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui, enviou os 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entrareis na cidade dos samaritanos. Não é este o momento de fazer isso, vai ter o momento certo, não é esse ainda. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, olha só qual deve ser o conteúdo da mensagem, conteúdo da pregação: é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Esse é o conteúdo da mensagem. É com esta mensagem que vocês estão comprometidos. É esta mensagem que tem que ser apresentada. É diante desta realidade que eles têm que ser expostos, que eles têm que ser conscientizados. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está aqui. O Senhor Jesus nos abriu a porta para o reino de Deus. O Senhor Jesus nos deu acesso ao reino de Deus. Esta é a mensagem. Então não há outra mensagem que seja importante a ser proclamada, a ser pregada, senão essa. É chegado o reino de Deus. E uma vez que estejam conscientizados acerca do grande chamado para o reino de Deus, agora você terá a multidão dentre aqueles que entram para o reino de Deus, dentre aqueles que valorizam o chamado para participar do reino de Deus, e aqueles que rejeitam o reino de Deus. Você terá agora uma divisão entre aqueles que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem seu nome escrito no livro da vida, são agora cidadãos do céu, vivendo aqui na terra, mas comprometido com o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o cabeça da igreja. Nós estamos aqui, mas a nossa cidadania é do céu. Nós estamos na terra, mas nós não pertencemos a esta terra. Nós andamos por esse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos peregrinos na terra. Nós não podemos nos embaraçar com nada dessa vida. Nós não podemos estar presos a nada deste mundo, porque este mundo, como diz a palavra, jaz no maligno. Nós temos uma pátria celestial, que nos foi dado acesso por meio da nossa cidadania celestial, que nos é dada em Cristo Jesus. Nós somos participantes agora da família de Deus. Você entendeu qual é a importância da sua presença onde você está, e que você representa o reino de Deus aonde quer que você está? Aonde quer que você vá, você representa o reino de Deus na terra. Você é um representante do Senhor Jesus Cristo. Quando você abre sua boca, você tem que tomar muito cuidado com as suas palavras, porque as suas palavras têm poder, porque as suas palavras têm um peso espiritual. O Senhor Jesus Cristo, Ele pesa cada uma das nossas palavras, e Ele disse no Evangelho de Mateus mesmo, que cada um há de dar conta por toda a palavra que disser. Então nossas palavras, nossas atitudes, elas devem demonstrar que nós pertencemos ao reino celestial, que nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, e nós somos representantes dele, aonde quer que nós estejamos.
Então esse é o conteúdo da mensagem, veja só. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, e de graça dai. Quanto você teve que pagar? Quanto você teve que entregar? Se você teve que vender uma casa, ou um carro, ou limpar a sua conta bancária, para ser aceito como salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, quanto você teve que pagar? Quanto você teve que entregar aqui? Nada. Nada. Por quê? Porque o preço foi pago. Como Pedro disse: não foi com ouro nem com prata que fostes comprados da vossa antiga maneira de viver, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. A sua salvação, a sua vida eterna, a sua entrada nas mansões celestiais, o seu nome escrito no livro da vida, teve preço de sangue. Teve preço de sangue. Teve preço de sangue. Custou o sangue do Filho de Deus, derramado na cruz do Calvário. O Senhor não atendeu ao pedido do Senhor Jesus Cristo no Getsêmani: Pai, passa de mim este cálice. Ele não atendeu por amor a mim e a você. O cálice não foi passado, ele bebeu daquele cálice. E na cruz do Calvário, no alto da cruz, com a coroa de espinhos na cabeça, com as costas cortadas, de chicotadas, com a sua face, o seu corpo ferido, agonizante, ele pôde dizer: está consumado. Está consumado. Tetelestai. A minha e a tua salvação foi ali garantida na cruz do Calvário. Nossos pecados foram perdoados. A nota que havia contra nós, como Paulo diz em outro texto, ela foi rasgada, porque os nossos pecados ele tomou sobre si. Nós fomos salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus e recebemos de graça. Pela graça somos salvos, como Paulo diz em Romanos. Pela graça, por meio da fé. De graça nós recebemos esta tão grande bênção. De graça nós entramos para as mansões celestiais. De graça nós somos admitidos no reino de Deus. De graça nós somos salvos pela pessoa bendita de Cristo. De graça nós somos libertos dos nossos pecados e nossos vícios. E nós somos perdoados. E nós somos justificados e regenerados e santificados na pessoa bendita de Cristo Jesus. De graça. De graça você recebe e de graça você dá. Você tem que comunicar salvação aonde você chega. Você tem que ter uma palavra de salvação aonde você chega. Você tem que representar salvação aonde você chega. O que as pessoas olhando para você, o que elas encontram? É isso que nós temos que observar a partir da palavra de Deus. Quando as pessoas buscam alguma coisa em você, quais são os frutos que elas encontram? O Senhor Jesus Cristo, certa vez, perto já da sua crucificação, subindo para Jerusalém, ele passa por uma figueira, e ele procura lá e não acha nada, e ele amaldiçoa aquela figueira. Em outra ocasião que eles passaram naquele mesmo lugar, ela estava seca, ela estava completamente seca. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele sabia que ela teria condições de produzir e não produziu. Ele deu condições para que ela produzisse, e ele não produziu. E uma vez que nós temos todas as condições de produzir, nossa obrigação é termos fruto. Nossa obrigação diante do reino de Deus é termos fruto. Como Paulo aborda lá o fruto do Espírito. E aí traz todas aquelas qualidades: benignidade, bondade, mansidão, temperança, tá certo? Amor, fé. É necessário que quando Deus olhe para nós, é necessário que quando as pessoas se voltem para nós, que elas encontrem fruto, que elas encontrem o fruto do Espírito, dando resultado na nossa vida, tendo produção na nossa vida. Porque se nós estamos ligados na videira, nós temos todas as condições de frutificar. Se nós estamos ligados na videira, nós temos todas as condições de produzir. Se nós não estamos produzindo, nós não estamos ligados na videira. Se nós não estamos ligados na videira, nós seremos arrancados.
Se nós formos arrancados, seremos lançados no fogo. E como Jesus Cristo diz, serão lançados no fogo, e ardem, e queimam, e são consumidos. Então, hoje, nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele nos traz uma palavra de conscientização. Ele nos traz uma palavra de alerta, para que nós olhemos para a nossa vida, a nossa maneira de caminhar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de se comportar, as palavras que têm saído da nossa boca, o comportamento que temos adotado, o testemunho que temos dado, e nós olhemos para isso e nos amoldemos à palavra de Deus. Em vez de nos deixar amoldar ao mundo, nós nos amoldemos à palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus encontre lugar no teu coração nesta noite, para trabalhar dentro de você, para tirar toda raiz de amargura, para tirar todo comodismo, para tirar toda letargia, e Ele possa dinamizar a sua vida, e Ele possa alegrar você, e possa revestir você, e possa capacitar você, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, para que você seja uma ferramenta nas mãos de Deus, e para que você seja enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, analisando melhor o texto que estamos usando aqui, a partir do versículo 5, eu queria observar com você algumas coisas. Aí, primeiro, olhando para esse texto, a gente olha que o Senhor Jesus, Ele primeiro, nesse treinamento, nesse ensinamento que Ele está desenvolvendo aqui com esses discípulos, que Ele está preparando para serem apóstolos, para serem enviados, o Senhor Jesus Cristo está priorizando primeiro a casa. Ele está priorizando primeiro um trabalho interno. Antes deles saírem para a Samaria, antes deles saírem para as outras terras, aos gentios, a pregar a palavra de Deus a todo mundo, como eles seriam incumbidos disso e seriam capacitados para isso, primeiro o Senhor Jesus os convida a fazer um trabalho interno, a fazer um trabalho dentro de casa, a priorizar os de casa, a priorizar os domésticos, aqueles que estão perto de você, aqueles que estão próximos a você, aqueles que dependem de você, ou até aqueles de quem você depende, aqueles com quem você tem uma ligação próxima, que você tem um laço, uma ligação íntima. Então o Senhor Jesus, Ele convida eles a trabalhar primeiro nesse campo, a trabalhar primeiro nesse aspecto interno. E olhando para esse texto, eu entendo que o Espírito Santo de Deus, ele nos conscientiza nesta noite, que o Espírito Santo de Deus nos desperta nessa noite, Ele abre nossos olhos nessa noite. Como está a sua casa? Como é que está a sua casa? Partindo de você, partindo do seu ser, fazendo uma análise interna. Como está você diante de Deus? Como está você diante da palavra de Deus? E num segundo momento, como é que está a sua casa? Como é que estão os seus? Tá certo? Os chamados domésticos da fé. Vamos comigo para Gálatas 6:10 para entender qual é a importância do Espírito Santo de Deus estar falando conosco acerca desse assunto. Vou ler rapidinho aqui para não tomar tempo. Gálatas 6:10 nos diz o seguinte, ó. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Agora, olha só a ênfase aqui na parte B. Mas principalmente a quem? Aos domésticos da fé. Principalmente aos domésticos da fé. Então, o apóstolo Paulo, de forma muito sábia, ele diz: façamos o bem a todos. A quem você puder beneficiar, ajudar, estender a mão, fazer o bem, faça. Em outro lugar, Paulo diz: buscai a paz com todos. Tá certo? Então você tem esta ordenança para você buscar um meio de abençoar, como Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser uma bênção. Não é para você estar tão focado em alcançar, em acumular bênção, mas em ser uma bênção, para que as suas palavras sejam abençoadoras,
para que a sua presença seja abençoadora, para que quando você entre no lugar, sintam a presença de Deus por meio de você, possam olhar para você e dizer: tem alguma coisa diferente nele, tem alguma coisa diferente nela, as palavras dele não são semelhantes à maneira como as pessoas falam, a presença dele traz alguma coisa maravilhosa, a presença dele traz alguma coisa que torna o ambiente melhor, para que sintam Deus através de você, para que você seja uma ponte, você seja um canal de bênção na vida das pessoas. Então Paulo diz: olha, seja bênção para todos, né? Faça o bem para todos, enquanto ainda é tempo. Agora tem uma coisa, você tem que começar pelos domésticos, os domésticos da fé. Então no primeiro momento você precisa estar atento àqueles que estão próximos de você, aqueles que estão perto de você, aqueles que podem ser diretamente atingidos pela sua atitude, podem ser diretamente atingidos ou pela sua ação ou pela sua omissão, que muitas das vezes a gente fica muito preocupado com pecados por comissão, ou seja, uma atitude ruim, uma palavra ofensiva, uma atitude errada, algo que venha prejudicar, algo que venha ferir, algo que venha causar um dano, causar um mau testemunho. Então a gente às vezes fica muito preocupado com pecados por comissão, mas existe também os chamados pecados por omissão. Muitas das vezes era esperado que você fizesse algo, e você podia fazer, como Tiago diz: aquele que sabendo fazer o bem não faz, comete pecado. Pecado por quê? Pecado por omissão. Não basta só você se preocupar: ah, mas eu não tenho xingado nenhum irmão, ah, mas eu não tenho ofendido nenhum irmão, ah, mas eu não tenho agredido nenhum irmão. Muito bem, já é um bom passo, já é um bom começo. Mas o que você tem feito de bom? O que você tem proporcionado de bom? O que você tem agido, tá certo? Efetivamente, no campo espiritual, intercedendo, orando, no campo emocional, prestando algum apoio, alguma ajuda, se preocupando com as pessoas, e no campo material, estendendo a mão para ajudar. Então não somente aquilo que você não tem feito, mas o que você tem feito, o que você efetivamente faz. Vamos para outro texto, primeira carta de Paulo a Timóteo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, aí é um texto um pouco mais longo, versículos 1 ao 12 primeiro, versículos 1 ao 12 primeiro, vou lendo aqui para não tomar muito tempo. Esta é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Olha que pergunta importante. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito. Neófito é novo na fé, pessoa inexperiente, pessoa que está no leite ainda. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, tá certo? Não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Língua dobre é aquela pessoa que tem duas palavras. Aqui é uma coisa, mas quando saiu lá fora já mudou tudo, já perdeu totalmente aquilo que tinha combinado. Então, diante da palavra de Deus, pessoas assim não servem para o reino. Pessoas assim não servem para a obra, tá ok? Então, uma palavra aqui continua sendo a mesma palavra amanhã, continua sendo a mesma palavra de acordo com qualquer contexto, tem que ser reto diante de Deus, tem que ter uma palavra só, não pode ser chapéu de dois bicos, como o pessoal diz por aí, né? Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes,
sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas casas. Outro texto ainda em Timóteo, capítulo 5, estamos no capítulo 3, vai para o 5 agora. 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, presta atenção, hein? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a... E é pior do que quem? Um infiel. Negou a fé e é pior do que um infiel. Primeiro a gente viu as qualificações para a liderança. Tanto o bispo, o chamado episcopo, a liderança eclesiástica, quanto para a diaconia em relação às suas famílias. Então todos os critérios da palavra de Deus para que possam ser hábitos, para que possam ser exemplos para os fiéis, possam ser exemplo para a igreja. E depois a gente viu um texto em que Paulo conclui esse raciocínio, abrindo de forma geral, tá certo? Que aqueles que não cuidam dos domésticos da fé, e principalmente dos da sua família, negou a fé, porque tem muitas pessoas se enganando nisso, tem muitas pessoas caindo nisso. Às vezes a pessoa não cai num adultério, às vezes a pessoa não cai num roubo, não cai num vício, já está liberta disso, mas ela cai muitas das vezes no fato dela não se atentar ao alerta que a palavra de Deus dá com relação àquilo que Deus espera dela, com relação àquilo que Deus responsabilizou a ela, aquilo que Deus ordena a ela, que ele tenha o devido cuidado pelos domésticos da fé, e principalmente os da sua casa, e principalmente aqueles que estão ligados diretamente a ele, aqueles que estão conectados diretamente a ele, pessoas que precisam do seu amparo, pessoas que precisam da sua atenção, pessoas que precisam do seu afeto, que precisam do seu abraço, da sua atenção, do seu conselho, da sua proteção, que precisam da palavra de Deus que venha da sua boca, que precisam da oração que você possa fazer por eles diretamente. Então Paulo diz: se você está descuidando disso, eu tenho uma notícia péssima para te dar. Mesmo você pregando muito, mesmo você orando muito, mesmo você consagrando muito, mesmo você expulsando muito demônio, mesmo você pregando a grandes multidões e pessoas aceitando Jesus através da sua pregação, mas se você abandonou, mas se você desprezou, mas se você não deu a devida atenção, não pagou a devida benevolência, como Pedro diz na carta dele, àqueles que estão sob a sua incumbência, àqueles que estão sob a sua responsabilidade, eu tenho uma péssima notícia para te dar: você negou a fé. A fé está sendo vilipendiada, está sendo humilhada, a fé está sendo envergonhada por meio dessa sua atitude. Paulo nos alerta com relação a essa realidade. Se nós não nos atentarmos para isso, por quê? Como é que o diabo trabalha principalmente para tentar destruir a obra de Deus? Algumas pessoas pensam que quando o diabo levanta uma grande perseguição na política, ou levanta uma grande perseguição no judiciário, ou levanta uma grande perseguição por parte de outras religiões, pensam que esses são os grandes ataques contra a igreja. Eu tenho a informar para você que esses não são. Quando o diabo se levanta com essas investidas, geralmente a igreja, ela dá uma resposta muito mais forte. A igreja sai dessas perseguições muito mais fortalecida. A igreja sai dessas perseguições revestidas do poder de Deus. Deus capacita a sua igreja para que possa passar por essas tribulações. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, porque Ele é o cabeça dessa igreja. É Ele que trabalha por nós, é Ele que peleja por nós. Então essas perseguições não derrubam a igreja, essas perseguições não afetam a igreja. Qual é a maior estratégia de Satanás para afetar a igreja? É trabalhando internamente, é trabalhando dentro das famílias, é trabalhando dentro do núcleo familiar, é colocando desavenças dentro de casa, é colocando problemas internos que não são resolvidos, é colocando problemas que vão sendo ignorados, problemas que vão sendo passados adiante, que não são devidamente tratados. E aí quando você menos espera, são exatamente o ponto em que o diabo consegue atingir.
É exatamente o ponto que o diabo consegue silenciar às vezes grandes homens e grandes mulheres de Deus. Então, quando a gente olha para esses textos aqui, de Paulo falando em Gálatas, depois Paulo falando em Timóteo, nós olhamos para aquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui. Você entendeu agora qual é a prioridade do Senhor Jesus Cristo? Quando ele chama aqueles discípulos, ele ora a noite inteira, de manhã ele chama os 12, e aí ele chama os 12 e dá uma incumbência para eles. O que é que ele diz? Aleluia, glória a Deus. O 5, ó. Aleluia. E Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entrareis em cidades de samaritanos. Ou seja, o momento, a prioridade, tá certo? O maior valor, a maior importância agora é que vocês vão dentro da casa de Israel. É que vocês vão dentro da nossa casa. Vocês vão no quintal. Que vocês vão internamente. Que vocês vão no seio familiar. E aí vocês vão levar a palavra de Deus dentro da casa de Israel. Vocês vão levar a palavra de Deus dentro das fronteiras de Israel. É interessante porque a mesma situação que nós vemos nesse texto é a situação que nós enxergamos na atualidade. Nós não vemos nenhuma distância entre esse texto e a minha vida e a sua vida. Não vemos nenhuma distância, nenhuma discrepância. Por quê? Porque quem me chamou foi o Senhor Jesus Cristo. Não fostes vós que escolhestes a mim. Quando você estava no mundão, você nem pensava em Jesus. Quando você estava no pecado, você nem pensava em igreja. Você não pensava em salvação, em reino de Deus. Você não pensava em nada disso. Você pensava que estava vivendo talvez o melhor da sua vida, ou passando por um momento de tribulação, mas você nunca havia pensado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo de Deus, que interage constantemente com o homem, que conscientiza o homem do pecado, da justiça e do juízo, foi o Espírito Santo de Deus que foi trabalhando no teu coração. Foi o Espírito Santo de Deus que foi levantando homens e mulheres para abordar você e falar acerca do Salvador, e falar acerca de Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo de Deus que foi quebrando a dureza do teu coração, para que a palavra de Deus pudesse ter penetração dentro de você, e para que você pudesse atender ao chamado de salvação da pessoa bendita de Jesus Cristo. E aí, quando você abriu seu coração e não resistiu ao Espírito Santo de Deus, você se rendeu aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando você se rendeu, o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue sobre você e purificou você de todo pecado. E o seu nome agora está escrito no livro da vida. E você está sentado agora em regiões celestiais, entre príncipes. E você tem acesso direto agora ao trono da graça. Você tem acesso direto a Deus, ao Todo-Poderoso. E aí, quando você foi trazido para este privilégio, você foi trazido para essa nova condição, tornando-se uma nova criatura, o Senhor Jesus Cristo chamou você, como Ele está chamando agora. Como Ele está chamando agora. Essa passagem está se cumprindo hoje. O Senhor Jesus Cristo está chamando você. Vem aqui, que eu vou te enviar primeiro à casa de Israel. Você é enviado pelo Senhor Jesus Cristo para falar para o teu pai. Você é enviado pelo Senhor Jesus Cristo para falar para a tua mãe. Você é enviado pelo Senhor Jesus Cristo para falar para os teus filhos, para falar para o teu cônjuge, para falar para a tua família, para ser um testemunho no meio dos teus, para ser um testemunho no meio da tua casa, para que a palavra de Deus possa alcançar essas pessoas. Você é enviado pelo Senhor Jesus Cristo para essas pessoas, para que elas possam encontrar Deus através de você, para que elas possam ter um encontro com Deus através do teu testemunho. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele fez isso em relação aos discípulos, que é o mesmo que Ele faz em relação a nós. E quer ver uma batalha dura de vencer dentro de casa, quer ver uma luta dura de vencer dentro de casa. Só que foi o mesmo Senhor disse, foi o mesmo Senhor que disse: quem quiser vir após mim, não é obrigado não, viu? Não é obrigado não. Lá no inferno a gente era obrigado. O diabo nos obrigava. O diabo não tinha negócio com ele, não tinha negociação.
Era esse ponto, você tinha que se prostituir, você tinha que mergulhar nos vícios, você tinha que mergulhar na promiscuidade, você tinha que se manter preso àquilo que o diabo te ordenava. No âmbito do inferno, do diabo, não tem escolha. Agora, com o Senhor Jesus Cristo, você é livre. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode entrar e sair livremente, porque o Senhor Jesus Cristo te libertou. E Ele diz para você, olha, quem quiser vir após mim, não é obrigado não, se você quiser. Você quer ir após Ele? Você quer andar no caminho? Você quer chegar até as mansões celestiais? Você quer ir até Deus? Como Ele disse, eu sou o único caminho que conduz a Deus. Tome cada dia a sua cruz. Tome a cada dia a sua cruz. Qual é a sua cruz? Onde é que o sapato aperta? Onde é que o calo dói? Qual é a situação que dá dor de cabeça? É com a rebeldia dos filhos? É muitas vezes com a incompreensão do cônjuge? Às vezes é com a zombaria da família? Muitas das vezes é com a não aceitação daqueles que estão perto de você, que rejeitam a palavra, que rejeitam você, que desprezam você, que humilham você, que se levantam contra você, que emprestam sua boca para Satanás, para tentar te envergonhar. Eu digo para você, tome a cada dia a sua cruz e continua seguindo, porque só através dele você chega nas mansões celestiais. E como Paulo disse, orou várias vezes para que ele tirasse o espinho da carne, só que a resposta de Jesus foi, não vou tirar, a minha graça te basta. Glória a Deus. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então nesta noite seja cheio da graça de Deus. Nesta noite seja revestido da graça de Deus. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Que você seja preenchido com a graça de Deus. Que ela desça sobre você como um bálsamo e traga refrigério sobre a tua vida, e cure as tuas feridas, e te revista de poder, e sustente você no seu testemunho. Que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida. E é de fato, como Paulo disse, porque aonde abundou o pecado, onde tinha muito pecado, que você achou que nunca poderia ser salvo, Paulo disse, pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É na graça dele que você vai abrir a sua boca com autoridade e vai dar testemunho na tua casa. É na graça dele que você vai ser exemplo. Muitas das vezes você nem imagina. As pessoas que zombam de você, as pessoas que humilham você, que desprezam você, que se colocam como se fossem superiores a você. Você nem imagina como essas pessoas precisam de você. Você nem imagina como essas pessoas precisam de você. Por causa do engano do diabo, elas fazem que não precisam de você, mas elas precisam de você. Se você cair, elas não vão ter chance, porque você é o canal que Deus colocou para comunicar bênção à vida delas, através da sua vida. Prossiga, mesmo que seja no meio do sofrimento. Prossiga, mesmo que seja no meio da dor. Prossiga, mesmo que seja com toda dificuldade. O Senhor Jesus está contigo. E Ele diz: no mundo tereis aflições. Evangelho de autoajuda não tem lugar aqui. Aqui é Bíblia, aqui é palavra de Deus. Aqui é evangelho do reino de Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus venceu. O Senhor Jesus venceu. E Ele disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Logos divino pré-encarnado que criou todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele está contigo nesta noite. Ele está te capacitando, Ele está te ajudando, Ele está curando as feridas, Ele está limpando as lágrimas, Ele está sustentando você pela sua mão, Ele está te ajudando nesta obra. Mas você não pode fugir da sua responsabilidade. Não há como você fugir. Ele te chamou. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te perdoou, foi Ele que te purificou e foi Ele que te chamou. Ele te chamou e Ele te enviou. Eles foram enviados por Cristo, ordenados por Cristo. E Cristo disse: primeiro dentro de casa.
primeiro dentro de casa, antes de olhar para fora, antes de olhar para as nações, antes de olhar para a casa dos outros, antes de olhar para a vida dos outros, antes de tentar tirar a trave do olho do outro, primeiro tire o argueiro do seu. Antes de pensar nos outros, primeiro olha para a tua situação. Primeiro faz uma análise dentro da tua situação, dentro da tua casa, no meio dos teus, para que você seja a bênção de Deus para eles, para que você seja canal de Deus aonde eles estão, para que Deus possa chegar até eles através de você. A tua casa vai ser edificada, você vai poder dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando você tomar posição diante de Deus, e você deixar Deus te usar no meio da tua casa, e você deixar Deus chegar até os seus por meio de você, por meio do seu testemunho, por meio da sua vida. Veja só: e indo pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. O relógio está certo, né? Assim. É chegado o reino dos céus. Deixa eu olhar aqui o meu também. Então, quando Jesus envia os dessa missão, primeiro dentro da casa de Israel, primeiro aos de casa, o Senhor Jesus Cristo não dá só a missão, Ele dá também a palavra. Ele não dá só a missão, Ele diz também o que eles vão pregar, qual é a natureza da mensagem. E aí, quando Ele os incumbe dessa missão e lhes dá a mensagem é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. É chegado o momento de vocês dobrar os seus joelhos e aceitar Jesus como seu Salvador, porque o Rei dos Reis é chegado. E é interessante que aqueles que não quiserem se dobrar agora, em algum momento vão ter que se dobrar, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Aqueles que se dobram hoje, se dobram por livre e espontânea vontade, porque eles querem reconhecer Jesus como seu Senhor. E esta é a palavra que Deus põe na tua boca: Jesus Cristo te salvou, Jesus Cristo te curou, Jesus Cristo te libertou, e é chegado o reino de Deus agora na sua casa, através de você, através da sua pregação, através da sua vida, do seu testemunho. Então os discípulos não foram mandados para falar de assuntos aleatórios, para falar sobre qualquer outra coisa. Quando é que Israel vai ser liberto de Roma? Quando é que vai vir o fim dos tempos? Quando é que vai vir o reino de Deus vai ser implantado na terra? Ele falou: não, a mensagem é: o reino de Deus é agora, é já. O reino dos céus é chegado, a salvação é chegada, tá certo? O Messias esperado é chegado, ele está aqui, ele está presente. Então é maravilhoso quando nós estamos atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar através de nós. Quando nossa boca é um meio pelo qual Deus brada no meio dos nossos. Agora, quando a gente empresta a nossa boca para Satanás, é quando você começa: não, mas essas pessoas não têm jeito. Não, mas esse menino aí é assim mesmo. Esse menino aí nunca vai ter jeito. Não, mas essa menina aí nunca vai melhorar, nunca vai ter jeito, vai ser sempre desse jeito aí. Não, mas essa pessoa amaldiçoa e traz alguma palavra para aborrecer, ou traz alguma palavra para ferir, ou traz alguma palavra para amaldiçoar. Não, mas essa casa nunca vai mudar, mas isso aqui sempre vai ser desse jeito. Mas você nunca vai se consertar, você nunca vai servir a Deus. E muitas das vezes a sua palavra, a sua boca está sendo emprestada para amaldiçoar. A sua boca está sendo emprestada para trazer destruição. A sua boca está sendo emprestada para trazer desavença. Quando a gente olhou, por exemplo, para a situação em que o Senhor Jesus Cristo, Ele chama os apóstolos para orar, para ressuscitar Lázaro. Primeiro ele recebe a notícia: está doente. E aí ele permanece mais 4 dias. E aí quando chega o momento de Cristo, que o Senhor Jesus Cristo nunca se atrasa, Ele chega no momento dele. Ele chega no momento que Ele determinou que teria que chegar, no momento que Ele julga ser o momento certo. Quando Ele abre a sua boca para dizer isso, o que Tomé diz para os outros? Vamos nós para morrer também com Ele. Ele fala isso ironizando. Ele fala isso com ironia. Vamos nós também para morrer com Ele. E aí, em outra situação,
Jesus Cristo pergunta para os discípulos, né, para os apóstolos: o que as pessoas dizem acerca do Filho do Homem? E aí dizem, um diz que é Jeremias, outro diz que é Elias, outro diz que era um dos profetas. E aí ele volta a pergunta para eles: o que vós dizeis? E aí Pedro, primeiro, ele deixa ser usado por Deus. Ele diz: tu és o Filho de Deus, tu és o unigênito Filho de Deus. E aí Cristo diz: não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas foi o próprio Deus. E aí, situação que é benéfica, situação que é vantajosa, que é honra para Pedro. Só que na sequência, o Senhor Jesus Cristo começa a esclarecer: é mistério que o Filho do Homem suba a Jerusalém e que seja entregue aos gentios para ser morto, ser crucificado e ser morto. E quando ele ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, ele conclui, diz: ser entregue, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E aí Pedro, ele ouve apenas a parte que Jesus disse que seria morto. Ele só dá atenção a isso. Ele nem dá qualquer atenção àquilo que Jesus disse sobre a sua ressurreição. E ele chama Jesus de canto e diz: Senhor, que isso não te aconteça. Tenha dó de ti mesmo. E qual foi a resposta que ele recebeu de Cristo? Para trás de mim, Satanás, porque não conheces os planos, os projetos de Deus. Ou seja, aquele Pedro que havia utilizado sua boca para pronunciar uma palavra que foi para a glória de Deus, porque Jesus disse: não foi nem carne nem sangue que te revelaram isso, foi o mesmo Pedro que logo em seguida emprestou sua boca para Satanás, para tentar coagir, tentar coibir Cristo na sua obra salvífica. A gente vê essa situação acontecer corriqueiramente. A pessoa vem para cá, prega, ensina, canta, né, louva a Deus, glorifica alto, adora a Deus, tem conversas edificantes com os irmãos, aí sai daqui e vai para sua casa. Aí chega em casa e olha a situação, que não é fácil. A gente não diz que seja fácil, é de fato uma luta, é de fato um desafio, mas a pessoa olha e diz: isso aqui não vai mudar nunca. Você não vai mudar nunca, você vai ser sempre assim. Você é filho disso, você é filho daquilo. Porque você é filho do diabo. E o que você está fazendo com a sua boca? Você acabou de glorificar a Deus com ela. Você acabou de louvar a Deus com ela. Só que no ato seguinte, você vai e empresta sua boca para Satanás. Mas o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua palavra, está convocando você nesta noite, para que você entregue a sua boca para ser instrumento de Deus no meio da tua casa, para que você consagre seu corpo, para ser um veículo por meio do qual a presença de Deus vai chegar no meio da tua casa, para que a sua vida seja consagrada e você seja convocado e enviado por Cristo para ser bênção no meio dos seus. É muito fácil ser bênção de Deus na igreja. É muito fácil ser bênção de Deus no grupo. É muito fácil ser bênção de Deus no púlpito. Você tem que ser bênção de Deus lá, no meio da sua casa. Você tem que ser bênção de Deus lá. Aí o Senhor Jesus Cristo diz aqui, mais abaixo, indo pregai acerca do reino dos céus é chegado. Curai os enfermos. Antes disso, no 6. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quase que eu esqueço de dizer isso. Eu pulei para o 7. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para pregar o quê? É chegado o reino dos céus. Para falar palavras abençoadoras. Para falar palavras edificantes. Para falar palavras que curam, que trazem cura para a vida das pessoas. Palavras que podem conduzir elas a Cristo, ao Salvador, àquele que muda vidas. O Senhor Jesus Cristo cura os enfermos. O Senhor Jesus Cristo liberta os drogados. O Senhor Jesus Cristo muda vidas. O Senhor Jesus Cristo transforma pessoas e faz elas abandonar o homossexualismo. O Senhor Jesus Cristo transforma vidas e faz eles pararem de cometer os atos que cometem contra Deus, contra a sua palavra. O Senhor Jesus Cristo tem poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então ele diz: a mensagem é essa, o reino dos céus. Não é para você falar de outra coisa. Não é para você desviar a mensagem. Não é para você emprestar sua boca para Satanás. É para você anunciar aquilo que é do reino de Deus, aquilo que é do reino dos céus. Como Paulo disse: aquele que é espiritual, fale de coisas espirituais.
Tudo que você fazer, faça por fé, como ele diz, como ele aconselha. E o Senhor Jesus Cristo disse antes, no versículo 6, ide antes as ovelhas perdidas. Perdidas onde? Na casa de Israel. Você parou para pensar nesse texto? Você parou para meditar nisso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo? Na casa de Israel é onde está o templo. Na casa de Israel é onde está o sumo sacerdote, que no caso aí tinha 2, devido a um acordo que eles fizeram aí, tinha 2 na época. Na casa de Israel é onde tem os levitas. Na casa de Israel é onde tem os fariseus, que são professores. É onde tem os escribas, que são copistas da lei, são especialistas nos textos. Na casa de Israel é onde há inúmeras sinagogas, onde há pessoas que afirmam serem homens de Deus, onde há mulheres que afirmam serem mulheres de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, foi apresentado a Simeão, foi apresentado a Ana, que era uma profetisa. Na casa de Israel há homens e mulheres de Deus. E aonde que o Senhor Jesus Cristo mandou os discípulos procurarem ovelhas perdidas? Foi na casa de... Interessante, né? Quer dizer, há ovelhas perdidas na casa de Israel. Há ovelhas perdidas dentro de casa, irmão. Você está entendendo isso? Que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer te usar para resgatar vidas perdidas dentro da casa de Israel. Tem pessoas perdidas aqui dentro. Tem pessoas sem orientação aqui dentro. Tem pessoas alienadas aqui dentro, que não entendem o que está acontecendo aqui, que não entendem que o Senhor Jesus Cristo está presente no nosso meio, e que anda no meio dos 7 castiçais, e que aqui há a porta de salvação aberta, e que aqui há a manifestação da presença de Deus, e que o Espírito Santo de Deus abençoa, e se manifesta, e passeia entre nós, e nos enche de alegria, e nos renova. Há pessoas perdidas dentro da casa de Israel, e você está sendo convocado por Deus, você está sendo convocado por Jesus, e está sendo enviado às pessoas perdidas, às ovelhas perdidas dentro de casa. Aí está a sua missão. Ninguém foi chamado para ser membro de banco. Membro de banco antigamente era banco de madeira, né? Então a gente podia dizer, é prego e madeira. Agora não é mais, é estofo. E armações de ferro. Ninguém é membro de banco, meu irmão. Você tem uma missão. Muitos foram chamados e alguns foram escolhidos, e você está entre os escolhidos. Você foi escolhido pelo Senhor, foi capacitado pelo Senhor. O Senhor Jesus Cristo está contigo. Abre a tua boca e eu te encherei, como diz através do profeta. É o Senhor Jesus que vai colocar as palavras certas na tua boca, para que você possa abrir a sua boca e alcançar as ovelhas perdidas dentro de casa. As ovelhas perdidas dentro de casa. Quando você fizer bem o trabalho interno, quando você fizer bem o trabalho doméstico, aí o Senhor Jesus Cristo vai te enviar para os de fora. Aí Ele vai te enviar até Samaria, e Ele vai te enviar até os confins da terra. Mas primeiro, dentro de casa. Primeiro aos domésticos da fé. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que se humilhar, se humilhe. Mais se humilhou o Filho de Deus. Mais se humilhou o Filho de Deus. Aí você pode dizer, mas que humilhação eu tenho que fazer isso? Que humilhação, às vezes tem que pedir perdão sem ter errado. Mais se humilhou o Filho de Deus, que sem pecado desceu até nós, nasceu numa virgem, andou naquelas terras empoeiradas, sentiu fome, sede, foi desafiado, foi desrespeitado em muitas ocasiões, foi cuspido, foi esbofeteado, foi chicoteado, colocaram uma cruz de espinho na sua cabeça, pregaram suas mãos e seus pés numa cruz e atravessaram o corpo dele com uma lança. Mas foi humilhado o Filho de Deus. Então a nossa humilhação é pouca. Se tiver que se humilhar, se humilhe. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que abraçar, abrace. Se tiver que chorar, chore. Mas faça aquilo que o Senhor está te ordenando fazer. Vai buscar as ovelhas perdidas dentro de casa, porque o Senhor confia em você para esta obra. O Senhor confia em você para esse trabalho, para esse chamado. Finalizando a mensagem, diz aqui, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios.
de graça recebeste, de graça dai, como eu já li aqui, né? Então nós temos aqui a situação em que o Senhor Jesus Cristo, Ele dá a palavra e Ele capacita para a ação. Ele dá a palavra e Ele capacita para a ação. Porque é através de você que Ele vai, como Ele disse aqui, né, nesse texto, Ele vai curar enfermos. São enfermidades físicas e são enfermidades espirituais, ou são enfermidades emocionais. E através de você vai vir a cura, através de um perdão, através de um abraço, através de um reconhecimento, através de um elogio, através de um conselho, através de uma conversa amigável, uma conversa amistosa, vai vir a cura. O Senhor Jesus Cristo está curando. Em nome do Senhor Jesus eu creio que o Senhor Jesus Cristo está curando. Então Ele cura, é o mesmo Senhor Jesus Cristo que curou e Ele continua curando. Ele continua limpando os leprosos. É o Senhor Jesus Cristo que limpa a lepra do pecado. É o Senhor Jesus Cristo que purifica da lepra do pecado. É o Senhor Jesus Cristo que nos dá hoje as condições de nos purificarmos. Como Ele disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esta palavra que são como águas purificadoras no teu coração, são como águas purificadoras na tua mente. E aqueles que estavam leprosos devido ao pecado, estão sendo purificados agora, para que possam se apresentar diante de Deus, com vestes limpas, com um corpo purificado, e possam adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A palavra de Deus está sendo enviada por meio de você, para que leprosos sejam purificados, para que mortos ressuscitem. Mortos no sentido físico, como nós vimos, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou muitos mortos. Mortos no sentido espiritual, mortos no sentido relacional, relações que morreram, relações que não são mais amistosas, relações que não são mais agradáveis, mas o Senhor Jesus Cristo ressuscita mortos. Como Ele fez com o filho da viúva de Naim, Ele ressuscitou e Ele entregou o filho vivo. Como Ele fez com a filha de Jairo, Ele ressuscitou e entregou a menina viva. E o Senhor Jesus Cristo que ressuscita, Ele está aqui e Ele está contigo. Ele te envia, mas Ele também vai contigo, para que você possa, por meio da autoridade dEle, ressuscitar mortos. Ressuscitar mortos, pessoas que estavam mortas espiritualmente, serão ressuscitadas pela palavra de Deus, através de você, por meio da sua boca. Ressuscitar mortos e expulsar demônios. Aonde potestades demoníacas entraram, elas não vão resistir à presença de Deus, que está indo com você nesta noite. A glória de Deus que está indo com você nesta noite. Quando você colocar o pé, entidades malignas vão ter que sair em nome do Senhor Jesus, e você vai ser usado por Deus para abençoar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus por esta palavra. Nesta oportunidade, iremos ouvir uma Júlia cantar o hino, e em seguida iremos recolher os dízimos e as ofertas. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.